Oiê! É aquela história de quebrar, ver a estrutura pra daí então saber o que fazer, mas ele é enorme, né? Qual o tamanho dele? Entendi. E aí aqui ela tem uma dobrinha pra fazer função de cortineiro. Então a gente esconde o rolon na própria prateleira. A primeira coisa que me chamou a atenção foi vocês colocarem um espelho em cima daquela parede que parece que ela é vazada. Enfiei tudo no carro, trouxe os tijolos. Isso tem um pouco a ver com essa questão que eu falei antes de que a obra atrasou e a gente foi adaptando algumas coisas, né? Então, às vezes tem uma vantagem. Quando você está fazendo a sua reforma, porque você fluir com a casa, com as coisas que acontecem, é que faz a sua casa única, né? E cheia de personalidade. E essa florestinha aqui no canto, gente, que linda. Me conta dela. Na florestinha, nós amamos plantas. Aí aqui embaixo tem um memorial do meu marreco, Patrick como assim, Augusto. meu marreco? Eu criava marrecos. Ai, que legal. Na pandemia. Sério? Hoje nós vamos conhecer o apartamento do Pedro e da Carol, em São Paulo. Oiê, olha a gente aqui em mais um episódio maravilhoso desse canal. Olha eu lá no espelho. Hoje a gente vai conhecer a casa do Pedro e da Carol. E aí, antes de eu subir, que eu já estou apertando aqui o elevador, eu quero te convidar para você se inscrever no canal, apertar o sininho para quando tiver novidades ele te avisar e também para você se tornar membro do canal para ter acesso aos vídeos exclusivos que eu sempre faço. E vocês já viram que hoje a gente vai ver uma casa incrível de um casal maravilhoso. Então vamos lá. Chegamos aqui em cima. Olha que legal. As portas dos apartamentos são verdes. Olha. Que lindo, né? Que dá uma sensação. Será que é essa casa aqui? Com esse super arranjo na porta, minimalista? Só pode ser, porque não tem número. Olha, gente, eu sou assim, ó, quando não tem número, mas tem estilo, eu sempre acho que é aqui. Então eu vou bater aqui. Vamos lá? Ó. Vamos torcer para ser. Oi! Tudo bem? Até que enfim, eu cheguei na casa de vocês aqui, entregando o microfoninho para eles. E eu falei assim, não tem número na porta, eu vou pelo estilo. Aí eu acertei, não foi isso? A gente até hoje não colocou o número na porta, mas acho que o verde entrega um pouco a gente. Ai, que legal. Gente, é o seguinte, como nós somos dois, a gente vai dividir um microfoninho. Aí vocês ficam falando assim, mas tudo isso depois do abraço, né? Claro. Que legal, aí, que filho? bom. Tudo bem? Eu já tô assim que meu olho tá fazendo curva, todo mundo sabe, e eu já tô vendo que máximo esse apartamento, Carol. Entre, por favor. Dá Pergunta licença. importante. Ah. Primeiro o café ou primeiro tour? Não, primeiro o tour. Né? A gente vai ver o tour primeiro. E assim, essa porta verde maravilhosa que vocês fizeram já e já emenda aqui dentro? Conta desse hall, que vocês já pintaram até o teto também. A gente, na verdade, que era o hall do apartamento e a gente abriu a cozinha e tinha uma parede, uma porta, né? E a gente quis manter um pouco essa identidade de hall e já existia esse armário aqui. E a gente resolveu pintar ele todo de verde para demarcar essa entrada do apartamento. Não, e aí vocês conseguiram pintar também fora e dentro, né? Que ficou muito legal essa história de poder pintar lá fora, né? A gente fez um tour pelos andares, já tinha uma porta roxa, acho que no primeiro andar a gente falou, então temos liberdade poética para pôr o verde, que a gente ama. E a gente, nesse apartamento, no fim, a gente tirou mais do que pôs, assim. Entendi. Vocês quebraram tudo, assim, na Quebramos. verdade, é aquela história de quebrar, ver a estrutura para daí então saber o que fazer, mas ele é enorme, né? Qual o tamanho dele? Tem acho que 130 metros quadrados mais ou menos. Ai, que E ele tinha um forro de gesso, que o pé do direito era bem mais baixo. E a gente resolveu, né, tirar o gesso, descascar essa laje e criamos algumas soluções aí, principalmente de tipo essa serralheria. daqui, né? Olha que legal. Que meio que substitui o que o gesso costuma fazer, né? Porque o gesso diminui muito o pé direito, né? Aí a gente foi brincando com essas serralherias para fazer a iluminação da... É uma né? prateleira, né? É uma prateleira, Real, aqui, mas que ela tem a função de gesso, né? De sanca. Para poder passar fiação, você está dizendo? Isso, passar fiação, botar os spots, da onde, né, deriva toda a iluminação da cozinha, da sala. Olha que linda essa cozinha, gente. A gente vai chegar nessa cozinha daqui a pouco, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. A primeira coisa que me chamou a atenção foi vocês colocarem um espelho em cima daquela parede que parece que ela é vazada. Era a ideia, a gente tem uma diferença de altura aqui nas vigas, né? Então o espelho era para dar uma continuidade na laje e esse voluminho aqui,
que a gente fez tem a parede do banheiro, né? E aí prolonga a parede para esconder a geladeira. A gente não queria que fosse até o teto, então para criar essa sensação de alinhamento tem um espelho. E ela ficou parecendo, na verdade, uma instalação, tipo, um muro construído, assim, tipo, nem imagina que atrás tem um banheiro ou alguma coisa, Sim. parece uma instalação. E a história do espelho ficou muito genial. A gente vai começar pela cozinha ou pela sala? O que vocês mandam? Sim, pode ser, acho que pode ser até a cozinha. Só Vamos. complementando, nós dois somos arquitetos, né? Eu de E formação. já dá o seu Instagram aqui. O meu é Estúdio Pedro Luna, hoje em dia eu trabalho só com design, né, de imobiliário, tenho um showroom lá na Galeria Metrópole. A Carol, fala aí do Hangar Arquitetura. Eu sou arquiteta, uma das 3 sócias do Hangar Arquitetura. E também curadora de... E também agora curadora de exposições me aventurando pelo mundo do design. Exatamente. Eu fui numa exposição das cadeiras e você arrasou na Obrigada. Maravilhosa. Mas aí os dois arquitetos, acho que a gente tem até uma certa influência Paulo Mendes da Rocha de fazer as paredes baixas, né? Aqui tem gente que entra na casa e acha que a gente deixou o banheiro exposto por conta daquele espelho, sabe? Como assim, banheiro? Exato. Esse volume é o mas essa foi a banheiro, né? sensação que eu Isso. tive. E é um pouco, né? Com o espelho você aumentou, né? Vocês aumentaram o teto, né? Isso. Foi mais lá na frente. E eu tive essa sensação de laje contínua, né? Que é uma coisa modernista, assim, legal, né? Isso. E na verdade isso surgiu quando a gente tirou essa parede aqui e abriu a cozinha e viu que essa viga era mais baixa, né? Do que as outras vigas. Aí veio a ideia do espelho. Não, ficou demais. E a cozinha toda branquinha. Vamos contando aqui, né? Que a gente já tem Lina aqui na frente. Eu ia voltar, na verdade, para as prateleiras, porque a gente não queria uma iluminação careta, assim, vindo do... todas, na verdade, elas vão percorrendo o apartamento. Como a gente descascou a laje... Lá, você está falando de prateleiras, Prateleiras metálicas. Aqui também tem prateleira, que legal. A gente não queria depender só da iluminação focal e um ponto central da laje, né? Então a gente acabou distribuindo, o ponto vem ali da laje. Aqui a gente tem uma luminária linear que ilumina bem o jantar. Mas o resto são os spots mais direcionáveis e que vão percorrendo a sala. Então a gente pensou mais numa iluminação assim perimetral do que pontos centrais, né? Ali até dá para ver que tem uma canopla de latão. Aonde? Aqui? Na sala, porque a gente resolveu não usar o ponto que tinha. Então, na verdade, nessas prateleiras estão correndo energia elétrica para os spots, é isso? Que você Ela distribui, a gente spot, tem spot, a gente tem LED rebatendo na laje, tem a todo gente tipo. tem prateleira para usar para enfeite que também. Legal, agora que eu entendi. E aí aqui ela tem uma dobrinha para fazer função de cortineiro. Então a gente esconde o rolão na própria prateleira. Ó. Nossa, assim, quando você visita a casa de arquiteto é outra coisa, né? Vocês que criaram essa prateleira toda? Foi. Muito legal isso, gente. Ela é muito bonita mesmo. E essa função da luz, de esconder, agora que eu tô vendo, vocês aproveitaram as lajes, as vigas, na verdade, como ponto de partida para a altura da coisa que você queria fazer, né? E aí aqui, essa ligação aqui no meio, ela tá com iluminação aqui atrás? Isso, toda a iluminação vem dos pontos originais, né, da laje, mas ela desce nessa luminária e espalha por tudo. E aí, quando a gente estava desenhando, a gente resolveu botar umas plantas também. Claro. E antes veio a ideia de colocar talvez furinhos e ganchinhos, mas aí um dia eu achei esse imã com gancho. Não, para que então, então é super prático, assim, conforme ela vai crescendo, a gente vai rearranjando. Eu não acredito, eu preciso disso, faz de novo. É a coisa mais simples do mundo, mas geralmente causa essa reação nas pessoas. Gente, isso é a coisa mais legal que você já viu agora, um imãzinho de gancho. Ele já vem com ganchinho? Ele já vem com ganchinho, compra saquinho com acho que com 30 unidades, assim. Isso, ou seja, mas precisa ter uma prateleira de metal. De metal, Mas assim, quem vê pensa que eu pensei isso desde o começo, assim, né? Mas não, foi... Eu cheguei a fazer um executivo disso com todos os furinhos, assim, para botar ganchinho. Aí um dia veio esse... Eu tava mexendo com imã para alguma coisa e veio essa ideia. Não, genial. Bom, agora vocês nunca me viram começar pelo teto na casa. Mas então vamos voltar ali na cozinha, que a gente veio por esse hall verde maravilhoso. A cozinha era fechada, e tinha uma porta aqui e armário dos dois lados, então era uma cozinha bem linear e não escura, muito espaçosa, né? Assim, um pouco escura, assim. Ela tinha a luz ali de fora. Ela tinha uma janela ali, mas o legal da gente abrir ela aqui é que a gente acabou gerando ventilação cruzada no apartamento todo, né? Então tem uma janelinha aqui. A gente colocou a porta da área transparente. Isso, também, tinha uma porta fechada aí, a gente colocou de vidro.
Muitas pessoas perguntam, mas você deixa a porta de vidro, a gente vai ficar vendo a bagunça. Não, mas a gente vai receber luz, né? Recebe Exato. luz e eu também não queria os eletrodomésticos aparentes. Então, assim, da sala, se você olha, a cozinha, você só vê armário. É parte da sala, né? Aqui tá a máquina de lavar louça escondidinha e aqui tem um nicho com os Com a eletros. geladeira. Então tem o cooktop, forno, geladeira, forninho, micro-ondas, máquina de café. Que tá tudo pra cá, né? Gente? E aí Olha, em gente, cima a deu. gente fez um berçário de plantas Ai, que legal. e uma escadinha pro que a gente chama de mezanino, né? Você vê que a base é branca. Ah, vocês vão aguar as plantas com essa escada? Não, é só pra apoiar mesmo, né? O Pedro Pano usa de pra prato. regar, mas é mais É. pela graça, assim, de ter onde apoiar. E deu um charme pra Não, casa. deu muito charme. E aí as luminárias vocês seguem a mesma sempre, né? Sim. Aqui no jantar. E aqui é muito curioso que tem um ponto de energia no meio da viga. Então, Aí o Pedro fez essa luminária de sargento. você já aproveitou um ponto de energia que tinha ali para fazer. Nossa, que demais, gente. A gente, ingenuamente, acho que assim como muita gente, a gente achou que ia fazer essa obra em 3 meses, acabou durando 6. Aliás, você podia falar Mas- sobre isso, vocês que trabalham na área, para as Sim. pessoas acharem assim, olha, gente, obra de verdade não é programa de transformação de decoração, que é raro. Se fosse 7 dias, aquele stream makeover, Não, sabe? 7 dias, imagina, não dá, né? Mas acho que é sempre assim, né? Mas a gente estava otimista porque a princípio a gente não ia botar muito material, a gente estava mais tirando do que colocando, mas sempre tem atrasos, assim, marcenaria, pedra, piso. Esse piso é super bonito, fala mas desse piso que eu foi amei complexa também. a execução dele. Ele é um tecnocimento, ele é monolítico, né? Ele não tem junta de dilatação, porque ele tem uma certa flexibilidade na composição dele. E aí ele não craquela? Ele, teoricamente, não racha tanto quanto um cimento queimado, mas ele tem algumas rachaduras também. Porque E ele... é até parte, né, da história você ter um pouquinho de craquelado, né? eu acho legal. que a ideia dele é ser um pouco manchado, ser rústico, então tem coisas que ficam bem aceitáveis nele. Eu gosto, Mas- parece essas casas mineiras, sabe? Aquelas coisas que você tem um cimento queimado colorido. Isso, assim, e é uma então- sensação um pouco de sentar pisar numa terra batida, assim, né? Esse tom, né? exatamente, essa cor, muito, muito Mas bonito. a cor eu acho que é legal falar que a primeira ideia era azul, mais ou menos o tom do sofá. A gente chegou a pedir amostra, tinha quase que aprovado a amostra, mas olhando o 3D tava meio fria a casa. E essa Aí daqui, a eu tava história do chão testando, batido, foi muito aí legal. eu fui testando, um dia chegamos no terracota e a gente falou, nossa, é isso, então acabamos mudando. Foi um bom acerto, E né? deu uma bela esquentada na base da casa, porque a ideia foi ter poucos móveis, poucas marcenarias, e até a ideia de suspender as plantas era um pouco para deixar o chão livre para o aspirador robô. Então a que gente legal. deixa o Tudo pensado mesmo. facilidade. E essa marcenaria que tem os puxadores diferentes? A marcenaria eu toda executei. Antes de abrir meu estúdio de design, eu estava fazendo obras de marcenaria e serralheria. Até, assim, foi até uma forma de eu conseguir viabilizar, né, o lançamento do meu estúdio. É metal também, né? Eu executei. Ele é folha de madeira, mas é a folha de madeira mais barata do mercado, tingida com uma laca branca que traz uma textura, né? É mesmo? Então, ele tem um pensamento bem... pensando em orçamento também, né? É uma folha... Porque a gente queria a textura dela, né, principalmente. Eu não queria botar um MDF branco. Aí vocês pediram Então, para laquear branco. A gente laqueou para pegar essa textura da madeira. E olha aqui, gente, não só eles têm esses potinhos, como o tagzinho, né? A etiqueta é verde. É quase irritante. É meio temático. É maravilhoso. A gente gosta de verde. Não é? E olha lá em cima, gente, tudo arrumadinho, assim, com peças únicas. Adorei. Realmente muito legal. E essa questão do metal, principalmente meus primeiros móveis, eu explorava muito corte a laser, assim, mas até hoje uso bastante. Então veio um pouco dessa facilidade de acesso ao fornecedor, tal, fazer Mas a essa luminária, vocês que fizeram? fazer o puxador. É Sim, também da sua marca? Não, é feito sob medida para cá. Foi feito pra cá. que Isso, o legal. puxador também, a gente desenhou junto, né? Olha aqui, gente, eu já estou vasculhando tudo aqui, porque a pedra é verde, claro. Que a pedra é verde. Que lindo, isso parece pedra, mas não é cerâmica, né? Que lindo. Aí, claro que a pedra ia ser verde, que eu já fiquei, né, já apaixonado. E aí você tem essa ilha toda aqui no meio, que é uma ilha bem larga, assim, né? Para você usar, que você já usa de balcão ali, né? E a nossa despensa também. A gente fez uns gavetões aqui, Que legal. bem largos. Nem sei se Pra tá. dispensa, né? Você Porque- vê que a pessoa vem aqui, ela pede para abrir a dispensa. Vamos ver o que eles comem. O que eles comem, como eles vivem, né? Muito legal.
E a gente já entra na casa com esse salve aqui, ó. Ah, isso é o avô do Pedro. Toda vez que a gente encontrava ele, ele falava um salve. Que Aí a legal. gente lembra dele. Você sabe que eu adoro quando eu mostro alguma coisa que tem a ver com vô, com vó, e que ninguém de repente fala nada e a gente vai e nota. É tão bom, né? Aí aqui embaixo tem um memorial do meu marreco, o Patrick como assim, do meu Augusto. marreco? Eu criava marrecos. Ai, que legal! Na me conta pandemia. isso. Sério? É, eu Mas era numa comprei- fazenda. Não, eu comprei 5 marrecos e criei 2 meses na varanda da casa dos meus pais, na época que eu não morava ainda com o Pedro. E aí? E aí, não, a ideia era eles passarem uns 2, 3 meses comigo, aí eu levei pra Campos. E criei, pro sítio, criei eles lá, mas assim, eu assobiava, eles vinham correndo, era super... Que legal, parece coisa de filme, né? Essas coisas. E aqui, vocês criaram essa paredinha para dar esse suporte de prateleira ou ela já estava aqui? Não, na verdade eu tava fazendo a obra de um apartamento alugado do meu irmão aqui do lado, naqueles predinhos da Ípica, sabe? E aí eu fui derrubar uma parede para integrar uma sala com quarto, saíram uns tijolões lindos. E foi na época que a gente tava começando aqui, aí eu falei, não, Pedro, vem aqui, enfiei tudo no carro, trouxe os tijolos. Isso tem um pouco a ver com essa questão que eu falei antes de que a obra atrasou e a gente foi adaptando algumas coisas, né? Então, às vezes tem uma vantagem de isso surgiu durante a obra ou esse ponto que surgiu da viga aqui na cozinha, né? Quando você diz assim, é que não foi projetado, mas vocês estavam fluidos para poder deixar acontecer, né? Isso é importante. Todo mundo essa madeira que a gente colocou no topo é o piso do apartamento antigo. Assim, não deu para aproveitar tanto, mas ainda tem um pedacinho dela aqui, né? Muito uma madeira super bonita. Essa história. E essa mesa? Essa escrivaninha? Essa escrivaninha é uma mesa de ourives, era dos meus pais, e aí virou um cantinho de home office e sobrou, a gente pegou. É uma das peças mais bonitas que eu já vi. Mas seu pai ou sua mãe eram ourives? Não, eles só compraram tinham. numa família que se muda, é Vende garimpada. tudo aqueles, Mas é né? antiga mesmo. E aí ele tem, eu achei super interessante porque tem esse recorte da barriga pra você não poder mexer enquanto a pessoa trabalha, então você não rouba as coisas. Que legal, era ouro, né, gente? Tem que lembrar Sim. disso. E aí, enquanto eu estou olhando aqui para essa mesa maravilhosa, que cor vocês acham que são as cadeiras da mesa? Eu tenho uma dica no pé dela. Verdes. Eu adorei, porque elas são diferentes, mas tem um ponto de união, que é a cor. Conta para mim aí sobre essa história. Bom, o apartamento acaba sendo um pouco egocêntrico, que primeiro que ele tem vários protótipos e peças minhas, né? Coisas Legal. que primeira peça que eu fiz e acaba vindo para cá. Cadê a primeira peça? que você fez? Então, essa aqui é uma das primeiras cadeiras que eu fiz da cadeira inchada. O pé dela é cabo de enxada de roxinho. E é da mesma época que eu desenhei essas prateleiras aqui, então é metal, corte a laser, dobra. E é uma peça que acabou entrando em linha no estúdio, enfim, deu super linda, certo. né? E olha esse acabamento aqui da peça, olha. Que bonito. E aí, bom, a gente não quis botar só peça minha também, e eu já meio que tinha essas cadeiras no verde, e surgiu a ideia de procurar outras cadeiras, outros designers que a gente gosta, admira, e botar tudo no mesmo tom para Tudo dar no mesmo uma tom. unificada. Eu adorei essa história. A mesa também é uma peça do estúdio, do meu estúdio, né? A mesa de jantar chama Mesa Soma. Esse pé dela é meio inspirado no pavilhão de Barcelona, do Mies van der Rohe, que tem esse X, né, nos pilares. Só que, diferente das que eu tenho no estúdio, essa daqui é de uma araucária que caiu lá em Campos. Então, não dá para fazer igual a essa para venda, né? Porque é uma árvore caída, uma madeira que não dá para trabalhar comercialmente. Mas é uma mesa que acabou entrando em comercialização no estúdio. E tem a mesa de centro também, que também é de uma araucária que caiu, que eu também esculpi lá no sítio. E aí é bem diferente do trabalho que eu costumo fazer, uma coisa motosserra e tal. Mas é porque, na verdade, aqui não foi você que criou, né? Você aceitou a peça e falou, o que eu vou fazer com o que ela está me entregando, né? Eu acho que é mais ou menos isso, não é? Sim. Não, eu acho legal contar também que a nossa casa, eu sinto que os móveis são meio itinerantes, assim, como... Vem um protótipo do Pedro, aí ele fala, esse aqui é pra você. Aí passa 2 semanas, eu falo, cadê minha mesa? E ele fala, eu vendi. Aí Como assim, some. Aí é o protótipo, aí ele muda. Então, assim, você vier aqui todo mês, vai ter alguma coisa diferente, muda de lugar, ou ele levou, ou mudou a cor. Imagina, você ganhou o presente dele aqui e falou, olha então, vendi. Imagina. E essa florestinha aqui no canto, gente, que linda. Me conta dela.
Na florestinha, nós amamos plantas, e aí cada uma veio de um lugar, assim. As jiboias o Pedro já está cuidando faz o quê? Uns 7, 8 anos. São bem antigas. Aqui, né? Uhum. E aí acaba tendo o berçário das jiboias, né? Lá na entrada eu vou podando e colocando elas na água e ela meio que vai indo, né? E ela na horizontal, assim, com os ganchinhos, ela cresce mais. É engraçado. Quando você deixa ela pendente, ela começa a virar, né? Mas na horizontal Assim ela cresce mais. Ela vai embora. Os ganchinhos. Aí as plantas, eu resolvi me dar uma árvore ano passado de aniversário. Aí tem o abacateiro que o Pedro plantou, né? Aqui. Olha como cresceu, tá lindo. E tem uma coisa que é muito interessante, gente, a unificação dos vasos de barro, tá vendo? Isso torna toda uma instalação, né? E com tom de palha e tal. Tem tudo a ver, né? Aí tem as peças de barro também, que são a maioria de Tracunhaém. E nós fomos visitar. A gente já gostava desse tipo de artesanato, e aí, uns anos atrás, a gente teve a oportunidade de visitar os artesãos. Eu fiquei louca. Lá em Tracunhaém, né? Em Tracunhaém. E aí tem algumas peças, né, pela casa. Acho que no lavabo tem também Lindo um leão aquele do vaso ali Nuca. também, essa pintura. Esse aqui é o do Jair com o Odara. Tudo lá de Tracunhaém? Sim, esse aqui é um designer que fez uma collab com o Jair Rodrigues. E esses vasos aqui, esse verde e branco? que Esse lindo. daqui é uma história muito engraçada, que a gente tava na lua de mel, na Espanha, e aí a gente viu Era uma loja de uma faculdade, né, de arquitetura. Isso, de era uma design. loja com peças de design, tipo cara de loja de museu, assim, com um monte de coisa legal. E a gente viu esse cantil lá, é um cantil, cantil de água. A gente viu a venda, mas na caixinha falava que ele era feito a partir de um concurso de cantis. E era numa cidade, tipo, a gente estava em Barcelona, só que era em Argentona, que era uma cidade umas 2 horas de carro para o norte, que é uma cidade pequena, que eu acho que tinha alguma história com falta d'água, então tem a tradição do cantil na cidade, que a pessoa devia ir buscar água, tal, num poço próximo, tal. E tem um concurso anual do cantil lá, e tem um museu do cantil. Então a gente fez um desvio na nossa lua de mel para ir visitar um vilarejozinho para entrar num museu de cantis, assim. Ou seja, muito especial. E a gente ainda chegou mais bem que era da lua de cedinho, mel. e a gente chegou bem cedinho, assim, e abriram o museu pra gente e falaram, nossa, vocês vieram aqui só pra isso? Mas eu achei o máximo, tinha uns 1000 cantis, assim, e tem esse concurso super bacana. Lindo. E esses 2 foram vencedores em 2 anos seguidos de algum arquiteto famoso Eu adorei. espanhol. E eu adoro essa obra também das meninas do Cortume, né? Isso. É maravilhoso. A gente comprou em Em Tiradentes. Tiradentes, que aliás todo mundo tem que ir para a Semana Criativa de Tiradentes, aproveitando o gancho. E aí, bom, já que você fez uma cadeira inchada, por que não fazer uma luminária? É isso? Isso, e essa enxada de bronze, enxadas e ferramentas em geral de bronze realmente existem porque elas não geram faísca. Então, isso aí é a ferramenta em si do Você só jeito que ela tirou é. ela do cabo e transformou em luminária. Exato, é por basicamente cima? isso. Acho que esse é o bacana dela. Bom, e aqui tem esses quadros. Eu adorei essa história dessa prateleirinha que ficou aqui, que ficou realmente muito útil, né? E aqui é um sofá para os dois lados? É um sofá para os dois lados. A gente orçou alguns sofás ilhas na época, mas eles eram muito profundos. E aí esse daqui é uma solução que ele é compacto, porque ele tem a medida de um sofá... De uma cama quase. Você Não, pode... é um sofá normal para cada lado, mas como ele desliza para trás, ele vira uma chaise para TV. Que legal. E aí não fica tipo um sofá, mas uma chaise, sim. né? Então... Vai cair lá a almofada. não tem problema. Ela vive caindo. Olha que legal isso. E aí ficou então aqui para TV e lá para a sala. E eu gostei muito do que vocês fizeram aqui, ó, que abraçaram essa coluna com madeira. E aqui vem mais uma vez, é um stencil aqui que você fez? Um stencil invertido que a gente chama. A gente descascou o pilar, aí colamos um adesivo de bananeira e aí pintamos por cima e tiramos o negativo da pintura, né? Isso é muito interessante porque a coluna virou uma obra de arte, assim como o marreco, né? Ficou lá. E também é uma dessas coisas que surgiu na obra, assim. A gente descascou tudo e falou, putz, ficou concreto demais. Vamos pintar alguns pilares, porque a textura dele descascado, pintado, também é super bonito, né? E a gente falou, bom, já que vamos pintar, será que dá pra gente criar alguma coisa? Acho que foi todo um processo, assim, né?
Sim. E aí veio a ideia de fazer esse stencil. Vocês estão escutando que toda vez eles estão falando sobre processo, que as coisas foram acontecendo, que não estava planejado, mas aí de repente surgiu? Isso é muito importante quando você está fazendo a sua obra, quando você está fazendo a sua reforma, porque você fluir com a casa, com as coisas que acontecem, é que faz a sua casa única, né, e cheia de personalidade, senão acaba virando uma dor de cabeça. Ao contrário, pode ser uma diversão junto com dor de cabeça. Sim. E aí as coisas funcionam. Então aqui tem as mantinhas, os cestos. E agora, aqui também segue a história dos banquinhos, gente. Tem uma coleção de banquinhos. Aqui foi uma discussão, eu perdi, o Pedro não queria hack de TV. E aí, no fim, eu falei, bom, mas só a TV vai ficar muito pelado, então a gente começou a colecionar banquinhos. Tem vários do Pedro e de outros designers. Você sabe que eu também sou completamente apaixonado por banquinho. É Então bom, eu me sou sentindo, suspeita, porque a ideia de exposição de banquinhos foi minha, assim, então... Parabéns. Nem estão viu? todos aqui, né? Tem Não. alguns outros espalhados pela casa. Aqui. E olha aqui, gente, tem um aparelho de som sério aqui, tá? Vocês gostam de vinil mesmo, porque tá muito bonita essa instalação. Escutam sempre? Até que sim. Às vezes é mais fácil pedir pra Alexa botar um som, mas Ai, gente, que pecado! mas eu Legal. escuto bastante até. Que Até legal. mandei arrumar recentemente a máquina. Olha ali em cima com os carrinhos. né? Isso aqui também é engraçado. O Pedro tinha um frigobar antigo e o Pedro é bem mão na massa, né? Aí ele resolveu fazer Pimp My Frigobar, sabe? Aham. Aí ele fez uma prateleirinha de madeira com uma bandejinha, acho que tá aqui embaixo, de Estilizou inox, ele, né? puxadorzinho, termômetro, Nossa, Pimp pezinhos. mesmo. Ficou ótimo. E agora? Aí vocês também colocaram o espelho para cá, o que completou mesmo toda a história, a sensação de amplitude do teto, né? Virou a quina, né? Ele ficou até parecendo que é um pé direito mais alto, né? Sim, sim. Uhum. E também foi uma coisa dessa que surgiu a ideia durante a obra, né? Uhum. E isso dos banquinhos, um pouco que é legal, assim, é lógico que a gente adora banquinho, é um lugar para falar que a gente tem uma coleção de banquinhos super legal, mas é um jeito também de ter duas salas de estar, né? Então, quando a gente recebe muita gente, às vezes faz uma festa aqui, dá para sentar a gente no sofá e o pessoal senta no banquinho aqui, e a TV acaba no meio que não mata Não- o espaço, sim. sabe? Não vira uma sala de TV. Não é o principal foco, não também é. assiste É. TV, né? E a TV também é super bacana que ela que vira um quadro, Vira né? um Então ela quadro. também fica mais neutra no É. ambiente. Olha a vista daqui, gente, o verde com verde. Ali é o seu quarto de visitas, é isso? O Oi? futon. O futon é o quê? Parece, ali é o seu quarto de visitas, tipo, é uma cama É o extra. quarto do quarto, na verdade. A gente tem um futon no escritório, que seria o quarto de visitas, mas a gente já recebeu aí quando o escritório tá cheio. Não Eles vendem, inclusive, como uma cama, um sofá-cama, né? Pois é, olha aqui que bonito esse daqui também, todo de tricô, né? Esse, eu não sei se é tricô ou crochê. às É vezes tricô. é Isso é uma peça que eu lancei na MAD do ano passado. Uhum. E o tricô justamente é o que chama a atenção, assim, mas eu gosto muito do contraste, sabe? Desse Sim. metal cortado a laser, bem industrial, Sim. e esse tricô feito à mão, né? Totalmente manual. Tá muito lindo. E agora, onde que nós vamos? Seguindo esse chão de terra. Parece Vai chão lá, de Carol. terra, porque a gente tá assim, né, pessoal? Só com o pé no chão. E agora? Vamos pro escritório. Tadadadam. Na época que a gente fez o apartamento, os dois trabalhavam em casa, então a gente fez um escritório assim mais pensadinho para ter tela. Uhum. Ah, para os dois trabalharem aqui, né? Mas hoje cada um já tem seu próprio escritório, a gente acaba fazendo home office alguns dias. Quando quer, fica em casa, mas não necessariamente tem que. Mas tem gente que é apaixonada por gurgel aqui, tá, pessoas? Quem é a pessoa apaixonada por gurgel aqui? Eu sou... Olha aí, me conta tudo, como é que surgiu essa paixão? Paixão... Não, o Gurgel é meu avô. Ah, é mesmo? Ah, Eu e tinha aí? esquecido. É, que daí que você deu. É Então a verdade. gente gosta bastante. Vocês repararam o nome dela quando eu coloquei aí pra vocês? Então. Porque seu sobrenome é Carolina Gurgel, Gurgel, né? sim. Ai, Era meu meu avô. Você nunca pensou que ia conhecer uma pessoa Gurgel e você conhece agora? Esse quadrinho, inclusive, esse último aqui, é um estudo que eu fiz para talvez virar um stencil aqui durante a obra, mas ele acabou ficando meio poluído demais, acho que não ia dar Sim. tanta leitura. Aham. Mas aí virou um quadrinho, que é um gurgel, né? Que é um gurgel. Que legal. E olha, tudo organizadinho aqui em cima. E olha que interessante, lá de dentro daquele nicho, sai a prateleira que vem pra cá. Esse armário já tinha
Eram 4 portas? Já tinha esse nicho, Não, já tinha o nicho. Não, já tinha o nicho, só que ele era branco. E aí a gente não fez escrivaninha indo até o final por conta do armário. Sim. A gente só folheou as prateleiras pra casar com a nova marcenaria. Aham. E que ficou excelente. E aí aqui é um futon que vira cama de casal. Entendi. E aqui são amostras de madeira? É uma estiloteca. Uhum. Como é que é o nome de uma amostra de madeira? Uma estiloteca? Viu? A gente aprendeu? Tá tudo aqui, ó. E essa peça de tracunha aí? É do... É de Tracunhaém. Nuca, né? De Nuca. É de um sobrinho do Nuca, na verdade, que fez. E eu gostei muito dessa peça, que ela é feita em cima de uma telha colonial. Ah. E eu gosto muito, enfim, às vezes eu faço isso no meu trabalho também, dessa ressignificação, né? De objetos. Muitas vezes de objetos ready-mades, né? Como no caso da enxada. Como no caso da enxada e outras peças. E até uma linha de cerâmica que eu lancei depois. Então me pegou um pouco por isso também, Que assim. legal. Mas é um sobrinho do Nuca, isso. E olha como ficou bonita essa composição, né? Qual o segredo de fazer uma boa composição? Olha, testar, ficar segurando enquanto o outro olha, perguntar se tá bom, Mas falar, você não tem olha vamos logo. puxar pela cor, ou vamos puxar pelo material, alguma coisa assim? Não, eu acho que tem vários jeitos de fazer. Aqui a gente alinhou por baixo, que eu acho que traz algum tipo de alinhamento, já traz uma harmonia. Escuta isso que ela falou, algum tipo de alinhamento, um deles já traz harmonia. Então, escolheu por baixo e foi. Isso Aqui são todos os quadrinhos iguais, a gente fez a composição, as temáticas são bem diferentes, né? Então, Mas primeiro, a moldura é parecida, a moldura já dá é união, igual né? e o espaçamento é igual. Aqui já tá só alinhado por baixo, acaba tendo meio que um décimo, mas acho que... Lá nas plantas, por exemplo, os vasos são de Sim, barro, mesmo material. né? O verde com verde da cozinha e das E cadeiras. os vasos lá tem um ritmo, assim, né? Um pouco maior, um pouco menor, mas ao mesmo tempo as plantas vão crescendo, né? Sim. Então... O piso do apartamento todo inteiro mesmo, isso tudo faz diferença. Eu acho que assim, pra não ter erro, sempre aposte nos tons terrosos, porque não cansa, são os tons da natureza. E aí, se quiser fugir do branco, bege, vai pra um tom terroso. Gostei disso, que é ir pro tom da natureza, porque a gente não enjoa da natureza, entendeu? Olha a vista daqui, que coisa mais linda. A gente vai conhecer esse lavabo agora, que ele é baixinho, que na verdade não é. Olha... Olha lá, gente, ela já foi arrumar a cortininha que eu vou ver. Que gracinha. Esse aqui é provisório. Não, eu achei que você devia deixar aí. Ela é maravilhosa. Olha que lindo esse pendurador, olha. Aqui quando a gente foi... Mais banquinhos, vocês estão vendo que assim, a gente vai achando banquinho aonde a gente passa. Hein? Aqui, quando a gente foi fazer o piso, o fornecedor falou que funcionava, mas melhor não, por conta principalmente de chuveiro. Sim. O cimento. Então a gente acabou entrando com um ladrilho hidráulico. Que é legal. E aí cada banheiro é de uma cor. Tem um verde, um azul e um terracota. Olha, a gente vai ver os três? Ou os dois? Os dois. Entendi. Tem um que tá mais ou menos. Olha que bonito, gente. Só a madeira. Como é que vocês fazem pra madeira não apodrecer ali? Essa é uma peroba. Naval? Vocês passam verniz naval? Na verdade é uma peroba bem antiga, régua de piso, assim. E esse banheiro é menos utilizado, né? Por ser o de visita, assim. Mas eu fico pensando, todo mundo que tá vendo a gente vai falar, eu também quero. Então, se ela quiser o quê? Passar verniz naval? Ele tá com verniz naval. Eu que fiz, na verdade, essa madeira. Eu peguei uma régua de piso velha e Alguém fiz. aí tem dúvida que foi ele que fez ou eles que fizeram? Não, né? Porque a gente não tem dúvida. Aliás, a gente quase nem via. Olha que linda a pia aqui, ó. A cuba, ela segue exatamente o mesmo formato aqui, ó. Em vez de ela estar dentro, ela segue o desenho. Eu tô falando de um monte de coisa que eu executei, mas isso aí tudo é desenho da Carol também. O desenho dessa pia, o desenho da marcenaria. Olha aqui, que lindo. Arrasaram, gente. E coisa simples, né? A luminária mais simples do mundo no teto, né? Então você vê que tem materiais simples, mas com bastante estudo por trás, e acho que a gente gosta de simplicidade. Vocês podiam falar disso agora para mim. Por exemplo, muitas pessoas ficam querendo fazer obra. Eu adoro. Espera um pouquinho que eu vou falar pra vocês. Eu puxo o papo com eles no meio do banheiro. A pessoa não é normal. Vamos lá. Aí falam que muitas pessoas ficam assim, vamos fazer uma casa, não sei o quê. Aí fica inventando tanto que gasta mais e chega a um resultado que não tem a mesma harmonia. Dá o segredo pra gente, pra quem tá querendo fazer de uma forma possível hoje em dia, mas que tem um resultado assim lindo. Bom, acho que a primeira dica é contrate um arquiteto Tá para vendo, guiar tanto no projeto quanto na obra.
Soluções técnicas, porque assim, quem já fez muito projeto sabe dos problemas que vai ter e como solucionar ou como evitá-los. Uma boa arquitetura não é sinônimo de gastar muito. Muitas vezes é o contrário. Muitas vezes é o contrário, mas também não existe fórmula mágica, não dá para fazer com R$10. Assim, as coisas têm que ser bem feitas, mas eu acho que é uma filosofia do escritório, assim, evitar desperdícios, menos é mais. Por exemplo, a gente... Obviamente, uma pedra, um granito normal seria mais caro que aquela pedra, mas a gente não tem quase nada na sala. A gente queria um elemento de destaque que fosse bonito, então a gente optou por uma pedra colorida. Acho que são essas escolhas que vão... E ela é uma peça de arte, que tanto é que vocês não colocam quase nada em cima. Né? Tipo, você falou que guarda as coisas. A gente acaba não deixando. E eu acho que um dos trabalhos do arquiteto é realmente entender o que é prioridade para o cliente. Assim. No escritório a gente sempre vai fazendo 3D, que eu acho que ajuda muito a pessoa visualizar e entender o projeto como uma volumetria mesmo e a usabilidade. E depois, junto com o cliente, ir guiando o que faz sentido para você. Você achou tal coisa muito cara, por exemplo, R$1.000 numa torneira não faz sentido para você gastar? Então vamos usar essa verba para uma coisa que faça sentido para você. E... buscar coisas que façam sentido, e o banheiro ele fala muito sobre isso. Ele tem pouquíssimas coisas e são coisas que tem uma harmonia de cor. Eu tô vendo branco e terracota, branco e madeira. Sim. Tem essa história. Então, por exemplo, aqui é um exemplo que você fez. Você gastou pouco, literalmente assim falando, porque você não tem muita coisas douradas, torneiras caríssimas, né? Aquelas coisas que ficam realmente muito acima, mas você tem um design, um pensamento, tá certo isso que eu falei? E tem uns truques, por exemplo, essa cuba, a gente conseguiu viabilizar ela porque era o resto da chapa do que a gente já ia gastar na cozinha, ou seja, a marmoraria não ia ter que comprar uma chapa nova, era o resto do material que eles já tinham, então, no fim, foi um preço super bom. Entendeu? Muito legal. Agora eu fiquei curioso para conhecer o rosa. Tem um banheiro rosa e um azul aí. Não, rosa não, terracota. Um azul terracota. Bom, entre... Você quer ir pro banheiro antes? Ou... vamos aproveitar que a gente tá no mundo de banheiro. O azul, né, gente? Que linda que tá esse ladrilho hidráulico. E olha aquilo, gente. Pedro e Carol. Vê se eu aguento. Tá lindo. E a banheira antiga que já tava aqui? Já. Isso. Que demais. A gente não quis mexer em pontos, até para tentar diminuir o custo da obra e acelerar um pouco. Sim. Então, mantivemos a banheira, trocamos só os acabamentos, né, de metais. Olha que legal, você tem aqui um espaço para plantas. Era originalmente para plantas? Ela riu. Era Eu assim. já querendo descobrir. Não, era assim. Sabe por quê? É questão de toque, assim. Porque se a gente fizesse a bancada até aqui, o espelho ia ter que parar aqui e ia ficar um nicho vazio. Então a gente terminou a bancada antes. E já criou uma volumetria diferente, uma história diferente, A gente né? assumiu uns volumes meio esquisitos aqui, mas acho que acabou ficando uma solução. E também legal. porque a banheira transborda e molha a marcenaria, ia ter que subir uma paredinha. Sim. E no final da história, a planta... Eu achava que ia falar, porque eu queria muito planta no banheiro, mas você tá vendo como as soluções são diferentes? Porque realmente a planta deu um charme, Não, banheiro. ela dá, Muito com legal. certeza. O que eu adorei nessa história, a volumetria que deu movimento, que eu achei muito legal, e a planta, e principalmente o reaproveitamento dessa banheira, que é tão Sim. bacana. Sim. Mas uma coisa que você perguntou no outro, né? Esse aqui também tinha madeira no nicho, só que como a gente usa diariamente, a gente fez recentemente, colocou uma pastilhinha aí. Entendi. E você? Então na verdade é difícil para essa Você é o questão. primeiro a divulgar o banheiro 2.0. Ai, gente, olha, nossa, que lindo. Ficou lindo. E a pastilhinha foi fácil de colocar e tudo. Aí você colocou nela inteira, na verdade, né? Sim. Uma semana de... Não, nem isso. Nem isso, né? Foi isso. Pois, pra quem achava que ia fazer a casa inteira em uma semana, um box. então, um já box, tá um box a gente realiza. Já dá. Vamos lá. Olha que Aqui, quarto só lindo. pra contar um pouco, tinha um closet aqui. Uhum. E daqui pra trás era o quarto de serviço. A gente fechou o quarto de serviço, jogamos o closet pra trás, pra aumentar um pouco o quarto. E olha que legal, vocês seguiram o mesmo modelo da outra parede oposta daqui do apartamento, lá do outro lado na sala, e fizeram a mesma coisa aqui. Ficou muito lindo. Deixa eu abrir aqui. Gostei muito daqui. E aí vocês fizeram aqui uma mesinha maior, que acaba completando o corredor, e aqui vocês dividiram em 2 volumes diferentes. Um para baixo, é praticamente o mesmo tamanho, tá vendo? Ó? Só que essa daqui virou uma escrivaninha, não sei se é escrivaninha ou uma penteadeira. penteadeira. Aham.
Ai, que luxo, gente. Não, meu sonho era ter uma penteadeira, sabia? Mas por que eu vou fazer uma penteadeira, né? Mas eu acho a coisa mais É um chique que prazer, existe. né, de você abrir, assim. Eu acho lindo. Olha que legal. Então eu adorei essa história, inclusive até a luz é aqui em cima, ó. É bom isso, né? E aqui vocês usam, em vez de TV, vocês usam um projetor? Eu era meio contra a TV no quarto, Uhum. mas aí a gente acabou caindo na graça do projetor e ficou uma delícia. Então você não tem TV no quarto. Não, Mas você tem um projetor. Tenho. É super prático esse projeto. Que é super prático. E aí é tudo online? Na verdade, o projetor veio agora no verão, porque a gente não tem ar na sala. E aí Pra ficar aqui mais tava tranquilo. insuportável. Olha aqui, gente, mais uma vez as prateleirinhas e dessa vez a cortina está na prateleira. Tá vendo? Ó? Ela tá fixada ali, vai dizer que é imã. Não, né? Não, essa tá parafusada. Aí não dá também, né? Muito bom. E olha aqui, para quem ama a jiboia, que é o seu caso, e olha aqui, na hora que eu entrei, a primeira coisa que eu vi, essa poltrona maravilhosa, que é pra vida, né? Essa também é uma araucária que caiu lá em Campos do Jordão. E aí também foi alguns finais de semana tentando se inspirar no Hugo França, assim. Lógico você que fez? Foi eu que fiz. Nossa, Lógico que passei longe, mas então, ficou interessante. Aquela definição de mão na massa foi elevada a um outro patamar, né? É mão na madeira. E aqui, é um cabideiro? É um cabideiro da Fernanda Barreto. Que lindo. Eu uso direto pra pendurar a bolsa, Sim, camisa. Tudo. Adorei a roupa de cama verde com azul. Ficou muito bonito e cinza. Eu amo verde, azul, verde. Uma pergunta que não quer calar. A gente não falou daquela cadeira. Ah, sim. Essa cadeira eu roubei da exposição agora. Então, cara, como é que vocês conseguiram se segurar para trazer um monte, né? O pior é que não cabe mais em casa, mas eu queria ter trazido vários banquinhos, várias cadeiras. Foi presente pro Pedro de aniversário agora. Só não vai vender igual ele vendeu o seu presente, né? Não. Olha aqui, você vai me mostrar o closet? Ixi. Tá um pouquinho de bagunça, né? Adoro. Mas a cadeira é do Ricardo Granhan, o ebanista. Tava na exposição lá com a gente na Galeria Metrópole. Sim. E eu, no coquetel de abertura, eu falei pra ele, olha, tô achando que essa cadeira não volta pra São Paulo. Aí ele meio que desconversou, assim, ixi, essa cadeira é meio de estimação, não sei. É que eu não sabia que a Carol já tava negociando com ele. Ela já fez uma curadoria, assim, já certeira. E ficou linda a porta do closet. Daqueles que você abre, assim, toca até música, né? Vou mostrar de longe aqui, ó. Olha lá, gente. Aí. Ele é verde. Ele é verde? Que surpresa, legal. né? Que máximo. Então vamos lá atrás pra ver o que você ia mostrar agora mais. O que eu ia mostrar? Ela não ia mostrar, ela falou que não ia mostrar o banheiro. É verdade. não. Vamos lá. Olha só, então ele é um apartamento integrado, eu achei ele muito integrado por causa da cozinha, das salas, que aqui provavelmente era separado também um quarto. Aqui tinha um quarto. E Então aqui tinha uma porta. Aqui tinha uma porta para um hall interno e a porta do quarto era aqui. Tá vendo? E a sala ficava super estreita, aí a gente resolveu abrir uma. E o banheiro vinha até aqui? O banheiro já era, assim, originalmente. Então você vê, ele é uma casa integrada. Quando a gente fala casa integrada, não necessariamente você precisa abrir tudo e ficar completamente com tudo integrado. Mas aqui nesse caso você tem os quartos separados e muito bem integrado. Eu acho que a gente viu tudo, não viu? Sim. Eu acho que sim, né? Não é tão grande assim. Nossa, eu achei aqui, olha, eu tô até passando devagarzinho aqui para vocês, agora que eles acenderam as luzes até, para que você conte pra gente o que você viu nessa casa, que você ficou assim completamente apaixonada, que se inspirou para poder você fazer na sua casa, mas que você tem alguma dúvida, porque daí vocês podem entrar em contato direto. Carol, repete o seu Instagram. É angá.arquitetura. E o seu? Estúdio com Estúdio Pedro Luna. Tá vendo? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, é só perguntar para eles. Agora, tem uma coisa que eu não perguntei, que é exatamente isso aqui. O que tem aqui debaixo? Gente, eu preciso contar isso para vocês. Eu estava numa viagem agora, a trabalho, e aí, de repente, uma fã me encontrou no meio da rua e começou, meu Deus, eu não acredito, não sei o quê. Um dia você vai lá na minha casa e tal, mostrar a decoração, mas ela não tá pronta. Eu falei, imagina, eu finjo que eu mostro decoração. Aí a mãe dela tava na frente, ela falou assim, você finge que mostra decoração, na verdade você vai na casa das pessoas é só para comer bolo. Eu falei, menina, eu nunca tive uma definição tão boa. Então a gente vai agora comer esse bolinho e eu vou gravar essa conversa que a gente vai ter agora pro nosso clube de membros.
membros? Posso? Pode. Então, gente, prepare-se porque a gente vai falar muitas coisas legais e você vai fazer parte dessa mesa linda aqui também. Espero que você tenha gostado muito desse tour. Eu estou completamente apaixonado, cheio de ideias e eu quero saber quais as ideias que vocês se inspiraram. Obrigado, gente. Uau, que legal. A gente ama uma casa bem linda e decorada, né? E você, quer aprender decoração comigo? Então clique aqui no meu curso Eu Decor. Exatamente, você vai amar aprender mais sobre decoração de uma forma divertida. Quer assistir mais vídeos? É só clicar aqui e a gente continua juntos.